sobre o valor da filosofia. De certa maneira, o valor da filosofia é uma questão polêmica, porque muitos afirmam que filosofia não tem valor. Isso leva a várias críticas à filosofia. Por exemplo, o que é filosofia? Qual é o verdadeiro valor dela? E será que ela é realmente significante para as vidas daqueles que não estão diretamente ligados a ela, não estudam essa disciplina, não têm filosofia intimamente ligados à vida cotidiana? São questões bem difíceis de responder. Dependendo da resposta que você dá a essas questões, isso leva a uma interpretação negativa da filosofia, que é característica dos chamados, corretamente, homens práticos. Isso aqui é um exemplar de homem prático, como vocês podem ver. E esses homens práticos, eles dão demasiada importância para coisas objetivas, assim, coisas materiais da vida. Eles veem o mundo de uma maneira muito curta e grossa. Você precisa de alimento, dinheiro, oxigênio, água e tal. E isso não é uma coisa boa, porque uma vida verdadeiramente saudável precisa de estímulo e alimento para o espírito, porque o espírito também é uma parte importante da vida das pessoas, o crescimento pessoal, o senso crítico, por aí vai. Mas onde esse valor deve ser buscado? O valor da filosofia, ele é complicado, ele precisa ser buscado não em qualquer lugar, ele precisa ser buscado nos efeitos que a filosofia tem sobre a gente. Mas tem mais um problema: a gente não sabe se a filosofia realmente tem efeitos sobre a gente. E muitas vezes esses efeitos podem ser meramente indiretos na vida da maioria de nós. E se manifestam através de pessoas que ou estudam filosofia ou outra matéria relacionada à filosofia, por exemplo, ciências humanas, teologia e essas coisas. Ou então pessoas que naturalmente têm uma inclinação de fazer uma indagação filosófica, um pouco livre, e isso acaba influenciando o meio onde elas vivem. E se a gente quiser determinar esse valor, a gente precisa se livrar dos nossos preconceitos. Muitos de nós temos preconceitos profundamente enraizados nas nossas mentes. E o dogmatismo, ele é uma coisa dos homens práticos, e ele atrapalha o processo filosófico. E assim a gente não pode encontrar valor nenhum na filosofia. E como todas as ciências, a filosofia ela visa a obtenção de conhecimento. O conhecimento, especificamente, da filosofia, ele é um conhecimento que visa uma análise crítica de nós mesmos, uma análise crítica de nossas mentes, das nossas convicções, crenças, dogmas e por aí vai. Isso é uma coisa importante, porque a filosofia é uma coisa da mente. Para você entender o valor da filosofia, você precisa primeiro entender sua mente. E isso é uma coisa muito importante. Mas a filosofia, é claro, ela não tem obtido um êxito concreto, assim, como as outras ciências ao longo da história da humanidade. As outras ciências, elas têm um corpus específico e rígido de conhecimentos que não podem ser contestados. São teorias que podem ser desbancadas, substituídas por novas teorias botadas no papel. Você pode inventar fórmulas. A filosofia simplesmente não funciona assim. Isso acontece em parte, é claro, porque a filosofia pode ser vista como um elo na cadeia do conhecimento, ou seja, um estágio anterior ao desenvolvimento das ciências verdadeiras, por assim dizer. E porque, é claro, todas as ciências, antes de se tornarem ciências, já foram, de certa maneira, de caráter filosófico. Aqui eu dou um exemplo com a escala evolutiva da física. No começo temos Aristóteles foi filósofo, mas um dos seus trabalhos deu origem ao próprio nome da ciência, que hoje chamamos de física. Muitos anos se passaram e, por muito tempo, essa ciência em específico se tornou um tabu. Pessoas que diziam que a Terra era redonda, que girava em torno do Sol, eram queimados na fogueira e tal. E então veio o Sir Isaac Newton. Isaac Newton ele é um elo intermediário na cadeia, porque ele foi autor de Filosofia Naturalis, Princípio da Matemática, claro, um livro de ciência, mas você pode ver tem filosofia no nome do livro, e nesse contexto, filosofia pode ser usado como um sinônimo de ciência ou então sinônimo de conhecimento. Então, mais um tempo depois, um homem se inspirou em Isaac Newton, principalmente no que se respeitou à
gravitação, por exemplo, e ele era Albert Einstein. Ele foi o homem que mudou a face da física, e tornou a física o que ela é hoje em dia. Por exemplo, ela se tornou muito mais abstrata, a teoria da relatividade é muito mais avançada do que as teorias anteriores a ela. É muito mais complicada. E é claro, temos Stephen Hawking, um físico que ainda está vivo hoje em dia. Ele tinha 13 anos quando Albert Einstein morreu, portanto ele se inspirou nele, uma coisa que ele disse. E ele fala sobre coisas muito mais profundas dentro da disciplina da física. Buracos negros, mecânica quântica, e isso é uma mudança muito drástica quando comparado, por exemplo, a Aristóteles ou Isaac Newton. Assim, elas mudam, elas evoluem de uma coisa para outra. Mas talvez uma pergunta mais importante seja: por que isso ocorre? Isso deve, em parte, a filosofia ser caracterizada pela própria dúvida. Quando existe uma certeza quanto a um assunto, ele não pode mais ser considerado filosófico, porque a filosofia é caracterizada pela dúvida e pela indagação. Quando se tem uma certeza, passa a ser uma ciência concreta, uma ciência especial. Isso aconteceu com muitas ciências, aconteceu com a física, química, biologia, cosmologia, psicanálise e muitas outras. Eu posso fazer uma lista enorme aqui. E, por curiosidade, essas imagens aqui é a evolução da cosmologia, por exemplo. Isso aqui é um mundo como ele era visto na Antiguidade Clássica. Europa, Ásia e África. Só isso. Isso aqui é uma cosmologia religiosa, é a Yggdrasil, que é a árvore do universo, a mitologia nórdica. Temos a Terra, o submundo e o céu. E isso aqui é a cosmologia científica que a gente tem hoje em dia. Isso aqui é um mapa detalhado do universo local. Eu não sei que cientista fez isso, mas é um trabalho muito bem feito. E eu acho que foram vários cientistas. Mas as respostas da filosofia, quais são as respostas? Algumas perguntas mais profundas da humanidade nunca vão ser respondidas. Ou seja, a filosofia ela não tem um futuro tão incerto quanto outras ciências. Outras ciências podem ser desbancadas completamente. Aconteceu com, por exemplo, frenologia, que é charlatanismo e tal. Porque a filosofia ela é caracterizada pela dúvida, e a dúvida sempre vai existir. A gente não pode resolver todos os mistérios da vida assim. E nenhuma das respostas da filosofia pode ser tomada como verdadeira. Ou seja, por mais que você passe o dia inteiro filosofando, você não vai chegar a conclusão nenhuma. Claro, conclusão absoluta nenhuma. E isso torna a filosofia um ciclo sem fim. Ela nunca vai terminar seu trabalho. E parte do papel dela é continuar examinando as questões e abrir as nossas mentes a novas possibilidades. Quanto menos certeza a gente tem, mais a gente tem possibilidades, ou seja, mais a gente está aberto, a gente está mais tolerante a certas visões de mundo diferentes da nossa, a certas teorias científicas diferentes da que a gente acredita, a certas religiões que a gente não segue mais. E aqui temos um quadro, a Escola de Atenas, de Rafael, e aqui temos Aristóteles está fazendo assim, indicando que as respostas que a gente propôs são encontradas no mundo concreto, sensorial, em que a gente vive, e Platão, do lado dele, está apontando para cima, indicando a presença do mundo das ideias. O mundo das ideias é um mundo onde tudo é perfeito, bonitinho, cor-de-rosa, e onde as ideias são perfeitas, puras. Mas qual é o valor da filosofia, afinal? Existe, sem dúvida, um prazer na indagação filosófica e nas abstrações metafísicas que as pessoas fazem. As pessoas, de vez em quando, elas adoram pensar: e se o mundo fosse sujeira num casco de uma tartaruga, por exemplo? Elas adoram pensar nisso. Não importa. Se você prestar atenção, você sempre se pega pensando nesse tipo de coisa. A gente deve se livrar dos nossos pensamentos dogmáticos, como dito anteriormente, para entender o verdadeiro valor da filosofia. Porque a filosofia ela tem como objetivo abrir as nossas mentes. E os dogmas, elas são, de certa forma, inimigos da mente aberta. Elas mantêm você preso a preconceitos e convicções pré-estabelecidas. E o valor da filosofia está contido na própria incerteza.
você não vai encontrar respostas absolutas. E a incerteza é o que faz, de certa maneira, a filosofia ser tão especial. A incerteza, nesse caso, é uma coisa boa. Porque, por mais que você não tenha certeza, você sempre sabe o que as coisas podem ser. E aqueles sem certezas e sem dúvidas, que não questionam as coisas, são presos ao senso comum. Ou seja, para eles o mundo é uma coisa chata, uma coisa óbvia, é uma coisa estabelecida pelos seus próprios preconceitos. E eu tenho pena dessas pessoas, eu não sei se vocês devem ter também. E a filosofia abre as nossas mentes a possibilidades. Com a diminuição da certeza, tem aumento das possibilidades. Quanto menos certeza você tem, mais possibilidades você encontra. E mais abertas. O tempo acabou? Mas deixa eu continuar, só para saber que você pode... Eu vou dar uma acelerada. Com a diminuição da certeza, aumento das possibilidades. E a dúvida e a incerteza, nesse caso, são coisas libertadoras. Elas tiram os nossos pés do chão e possibilitam que a gente possa realmente contemplar o mundo de uma maneira pura. A vida filosófica, ela é uma vida simples, livre, cheia de paz. É uma fuga da nossa vida cotidiana, que é uma vida onde frequentemente dois polos eles são completamente antagonizantes e não se tem um equilíbrio entre as coisas, não se tem imparcialidade em lugar nenhum. E a contemplação pura, que é um dos elementos da vida filosófica, não visa provar que o universo é semelhante ao homem. Porque, de certa maneira, o contemplador precisa se enxergar como se não fosse humano para ver as coisas de forma verdadeiramente imparcial. E a aquisição de conhecimento é um alargamento do eu. Quanto mais você conhece o universo, mais você faz parte dele, mais você se torna um com ele. Você precisa conhecer o mundo ao seu redor. E a busca de conhecimento ela deve ser meramente operativa, sem objetivo previamente estabelecido. Caso contrário, isso pode se tornar uma coisa egotista. O egotismo ele é antropocêntrico, vê o não eu apenas através dos seus próprios fins, que são egoístas. E faz menos caso do resto do mundo, do não eu, do que do eu. Isso atrapalha a contemplação, porque a contemplação depende do não eu, para que seja atingido o alargamento do eu. E o conhecimento seu conhecimento não passa de preconceitos. Isso torna o egotismo uma coisa realmente paradoxal. Uma vez que ele visa, acima de tudo, o eu, ele é prejudicial ao eu, ao mesmo tempo, porque ele limita o alargamento do eu. E isso, falando em alargamento do eu, uma coisa realmente interessante que eu encontrei foi o conceito de comunhão com o universo. A contemplação pura visa a comunhão do eu com o resto do universo. O livre intelecto consegue enxergar sem restrições impostas pela natureza da mente humana, sem limitações de tempo, espaço, de pessoa, gênero, por aí vai. É semelhante, de certa forma, ao panteísmo. Religiões panteístas são aquelas que acham que a natureza é sagrada, que a felicidade é encontrada nas pequenas coisas da vida. Aqui, o budismo é um exemplo clássico de religião panteísta, eu gosto muito de religiões panteístas. E o que podemos... Então, isso aqui é para a gente refletir. Como seria o mundo se essas figuras não tivessem usado a indagação filosófica em algum momento de suas vidas? Como você pode ver, eu tomei o cuidado de escolher figuras que foram muito importantes para o desenvolvimento da ciência, da religião e da filosofia ao longo da história da humanidade. Se você tirar qualquer uma delas da história da humanidade, as coisas teriam acontecido de maneira drasticamente diferente. Isso é uma das importâncias da filosofia. A conclusão, a filosofia é válida em virtude de suas próprias questões, não de suas respostas. As respostas elas não podem ser definidas. Ela amplia os nossos horizontes e dá asas à nossa imaginação. As pessoas que estão ligadas à filosofia, elas têm os pés fora do chão, elas conseguem enxergar o mundo de uma maneira mais ampla e conseguem ser mais tolerantes para com o próximo, por exemplo. E a mente consegue se ampliar através da contemplação do universo e consegue atingir um senso de união com o resto do mundo e, de certa maneira, todos nós precisamos fazer parte de alguma coisa. E, nesse caso, o universo. E a união com o universo é uma coisa fundamental na contemplação filosófica pura. E essas são algumas das coisas que tornam a filosofia uma disciplina importante e
que vale a pena ser considerado como uma coisa valorosa. E é isso. Muito obrigado pela atenção.